Eles são autores de um livro sobre o empresário Joaquim Rolla. Eu vou começar com João Perdigão e Euler Corradi. Está aqui o livro, O Rei da Roleta, a incrível vida de Joaquim Rolla, pela Casa da Palavra. Por que vocês resolveram escrever? Você é qual e você é qual? Eu sou o Euler. E eu sou o João. Você é o João e o Euler. É Euler ou Euler? Como é que... Euler. Exatamente. Euler seria no alemão. É. Coruja, né? Ah, e você, então você é descendente de... Não. Então por que Euler? Ah, de sacanagem. Meu pai botou e pronto. Isso. E por que vocês resolveram escrever aqui o livro sobre o Rolla? Na verdade, eu escutava a história desde criança, né? Meu pai era fascinado com Joaquim Rolla, era o ídolo dele. Ele era político, e todo mundo que ele conhecia, ele falava Joaquim Rolla, não sei o quê. Eu ficava, pai, para. Todo mundo que ele conhecia, ele falava Joaquim Rolla, não sei o quê. Para. Para de falar em Rolla. Para com isso. O Rolla realmente parece que foi uma figura... Eu não cheguei a conhecer porque eu era muito pequenininho. Aliás, nem peguei a época dos cassinos, nada. Mas parece que era realmente um furacão, o homem, né? É. E começou de forma muito humilde, ele mal assinava o nome, né? Não é bem assim também. Não que ele... Porque ele não foi à escola, é porque São Domingos do Prata, a cidade onde ele nasceu, que é a mesma cidade que eu nasci, não tinha escola naquela época. E ele teve escola em casa. A caligrafia dele era muito bonita, ele tinha uma letra boa, sabia ler, não era assim. Todo mundo falava que... Porque ele... Não, falavam que ele era... Que eu ouvi falar, que ele era semi-analfabeto. Não, é porque o jeito dele não era polido. Ele não era um homem... Apesar de ser muito elegante, andava sempre com um figurino muito bem, mas o jeito dele de se expressar parecia um personagem de Guimarães Rosa. Ele apesar de ter ido para o Rio de Janeiro, ter enfrentado uma grande trajetória, né, social, o vocabulário dele não era o vocabulário típico de um milionário, era um vocabulário típico de uma pessoa do interior mesmo. Não, ele foi tropeiro, né? Sim. Conta um pouco como é que ele começou a vida. Na verdade, assim, o pai dele era tabelião lá em São Domingos do Prata. E ele, desde pequeno, ele já pegava, fazia mudança dos vizinhos escondido, porque o pai dele não gostava que ele ganhasse dinheiro. Não queria que a criança tivesse contato com dinheiro. Aí ele fazia mudança dos vizinhos, ia tocar um boi de uma outra pessoa e tal. Aí ainda brincava com as crianças, assim, com os amigos. Enterrava uma moedinha ali no canto e falava, achei a moeda. Aí falava pro pai dele, achei a moeda. E pros amigos ele falava, achei a moeda aqui que estava enterrada. Mas, na verdade, era a moeda que ele ganhou de outra coisa. Mas aí ele, depois disso, tinha uns alemães que chegaram lá no final em 1920, mais ou menos, que eles chegaram lá em São Domingos do Prata. E esses alemães não tinham muito o que fazer lá, que eles eram de uma região industrial da Alemanha. Aí eles ficavam lá querendo tomar alguma coisa, um álcool, né? E aí o menino via, só que alemão não tinha cerveja ali naquele rincão, naquele arraial ali. E a bebida o alemão não aguentava tomar cachaça também. Aí ele era um hábito de tomar lá uma bebida que chamava gasosa. Aí ele começou a vender gasosa para os alemães. A gasosa é feita de casca de abacaxi. Aí essa bebida... Que chama gasosa. Gasosa, é. Você coloca a casca de abacaxi dentro do garrafão, tampa, fermenta ali... Fica lá o tempo, mas tem açúcar. Berico já experimentou isso? Gasosa não. Não. Experimentei. Chiquinho Mas também. deve ser bom. Deve ser bom. Casca de abacaxi com cachaça misturado, sim. É isso aí? Não é com cachaça, não. Não. É só... Se já tem a cachaça, É não tipo um precisa da champanhe, casca. essa bebida. Mas aí o Que tio ela dele... vira um espumante. Isso, fermenta. Aí o tio dele era coronel, via a trajetória do menino que tinha ímpeto para ganhar dinheiro, falou, não, eu vou investir nesse menino. Aí deu uma tropa de burro para ele, o menino cresceu e tal, foi um tropeiro pela região ali do Vale do Rio Doce, de Minas Gerais ali. E depois o tio dele arrumou uma concessão para construir estrada de rodoviária e estrada ferroviária.
E essa concessão de estrada, ele conseguiu com o Arthur Bernardes, que era amigo dele. Mas ele colocou o Joaquim Rola para ser o concessionário, e não o coronel em si. Aí o Joaquim cresceu, foi para Belo Horizonte e chegou no Rio de Janeiro. E tomou por conta várias da peripécias. concessionária, quer dizer, avançou na concessionária do tio, não? Não, o Tô tio falando, dele, isso aqui é o tio meu, dele, então. não, o tio dele, eles eram sócios, os dois eram sócios, mas quem trabalhava era o Joaquim. Quem escolhia os peões para trabalhar lá, quem conhecia os cantos, as estradas, que nem tem história. Por exemplo, para construir estrada naquela época, tinha engenheiro e tudo, mas tem história que soltava um burro por onde que o burro ia era o caminho melhor. Então ele era o tropeiro. É o resultado das nossas estradas. Então, vai atrás do burro que tem outros burros para pagar, né? Praticamente. Depois ele chega no Rio de Janeiro e ele sócio do Cassino da Urca. Depois construiu Quitandinha, né? Sim. Como é que ele chegou a sócio do Cassino da Urca? Quer contar essa história aí? Sócio no Porque Cassino senão fica, não é, Conta aí. Chitãozinho e Choronada. Ele não abre a boca. E aí? Só que antes dele chegar aqui ainda no Rio, tiveram duas revoluções, né? 30 e 32. Ele ainda participou das duas. Ativamente, na segunda, ainda foi preso e quase fuzilado. Foi preso com quem, aliás? Tem essa história que é ótima. Com um Chateau. Acabaram E se com conhecendo. Chateau Acabou Briand. na cadeia junto com... Não foi preso com o Chateau. Eles se conheceram. Acabou na cadeia com o Chateau. Ficaram perto. E qual foi o comentário do Chateaubriand quando ele entrou na... Ele nunca tinha visto um preso com pijama de seda. Porque O Joaquim estava de Vou pijama de seda. pijama de seda para ser preso. Tem fotos, por acaso? Sim, Tem algumas fotos separadas? Vamos Tem. ver o que tem. Isso ele construindo estrada lá em Nova Era, hoje é o município de Nova Era. Qual é ele ali? Ele é a figura central ali na foto, no meio. Tô na cadeira. Mas sentado. Sentado, é. Quem é que está em pé ali? Em pé ali do lado do meu avô, que era sobrinho dele. Ele aí. É. E Esse aí, isso é na estrada ainda, né? isso é. Tem Vamos em frente. um irmão dele aí do lado. Pode passar para outra foto. Isso aí é no batalhão que ele contratou em Belo Horizonte, na Revolução de 30. Ele contratou todas essas pessoas aí que eram militares da reserva para endossar a Revolução de 1930. Há uma incongruência tão típica, não é, do Brasil, que ele participou de uma revolução que é de 30, depois participou da de 32, que era contra a de 30. É porque ele era fiel ao Arthur Bernardes. Ah. Não que ele fosse fiel ao Getúlio aí nesse ponto. Aí onde que o Arthur Bernardes estava, ele estava aí nessa época, né? Porque o Arthur Bernardes, aliás, a maioria do governo dele foi Estado de governo com sítio. estado de sítio, né? Aham. Vamos Esse aí lá. ele em Belo Horizonte, já em 32, com a baratinha Chrysler, né? Mas parece um baratão, né? É, Os carros eram realmente lindos. era um carro em comum. Aí já é o Cassino da Urca, com o palco que desce no elevador ali, É. com a cortina de espelho lá no fundo, né? Que é uma coisa, até o Henri Salvador que falou, que o Cassino de Paris, comparando com o Cassino da Urca, era titica de galinha. O Cassino da Urca era uma coisa... Não, era Bem- realmente uma coisa fenomenal. Vamos em frente. O que mais que tem de foto? Tem mais? Isso é a planta do Quitandinha, porque todo mundo fala do Quitandinha, que foi o maior cassino da América Latina e tudo. O Quitandinha é aquela coisa que está ali no meio ali. Deixa eu só... Quando o Joaquim teve a ideia de fazer o Quitandinha, na verdade, ele estava querendo era aumentar a Urca, por causa da concorrência com o Atlântico. É. Então, na verdade, ele replicou aquilo que ele fez na Urca, no Quitandinha, porque a Urca era um loteamento com um balneário. Ele fez isso praticamente em Petrópolis. Comprou uma grande fazenda, loteou ela toda, 5 mil terrenos, e fez ali no meio o Quitandinha. E com lago artificial. Era Lago uma- artificial É, no todo. formato mapa do Brasil, entre Tinha aspas. quadras de tênis que não existem mais hoje, tinha uma hípica que também não existe. Até no lago mesmo tinha uma piscina. cercada E de tem uma madeira. coisa também, é claro que uma obra dessa só funcionava devido ao cassino, né? Devido ao jogo. Tanto que depois acabou virando até flat, né? Mas a especulação imobiliária que foi criada nisso aí, porque Petrópolis na década de 30 estava muito abandonada. A especulação imobiliária que criou com isso aí fez Petrópolis tornar-se muito valorizado. Não só a região do Quitandinha, mas toda Petrópolis. Tem uma história da mula. Qual é? É essa por onde vai a mula? A história Vai- da mula é o seguinte, é que um dia, isso é quando ele morava em São Domingos do Prata ainda. Ele estava na casa do coronel, aí eles escutaram no rádio que aconteceu uma alta repentina do café, uma alta abrupta do preço do café. Mas estava caindo um temporal monstro. Aí ele não
todo mundo falou, se comprasse café na alta agora, na baixa de alguém que não sabe disso, seria uma boa. Aí ele pensou nisso e saiu no meio da chuva. Ele escutou no rádio. Ele escutou no rádio. Do tio dele. Ele escutou, mas estava... Ele tinha tudo. Tinha essa tecnologia que chegava primeiro em São Domingos do É, Prata. foi na década de 20, meados da década de 20, isso aí. Ninguém tinha rádio. Arthur Bernardes, né? Na presidência. Na época do Arthur Bernardes. E aí? Aí ele tinha que atravessar o Rio Piracicaba para ir nas fazendas de café que tinham do outro lado. Quando ele chegou no lugar onde tinha uma ponte para atravessar, não dava para atravessar, porque estava uma enchente enorme. Aí ele tocou o burro para passar o rio, segurou no rabo do burro, passou, comprou o café na baixa e vendeu na alta depois. Porque lá não tinha, o rádio não tinha chegado. O rádio não tinha do outro lado, E foi a época... Esse é que é o grande barato, para mim, do Joaquim. É essa vontade por arriscar. Igual você vê ali no Quitandinha. Pra fazer o Quitandinha, ele tomou empréstimo em 18 bancos. E teve que usar dos terrenos para pagar, porque ele teve esse azar de, na época... Eu acho que o que prejudicou mais ele, na questão do Quitandinha, acho que não ficou bem visto você construir um castelo daquele tamanho em período de Segunda Guerra, né? O Brasil inteiro num racionamento, algumas famílias perdendo enteados familiares que iam para a guerra e um castelo daquele tamanho sendo levantado. Eu acho que aquilo, de alguma certa maneira, não era bem visto. Né? Vamos falar ligações políticas dele. Ele conhecia o Juscelino. Sim. E tem uma história das manchetes dos jornais, quando o Juscelino foi viajar, e ele foi junto, como é que era? O Juscelino já era governador de Belo Horizonte, né? Foi já no segundo momento, bem depois do Cassino da Pampulha, 1951. O JK era governador e o Rola era concessionário do Grande Hotel de Araxá. Ele já estava com a ideia de fazer um prédio muito grande em Petrópolis, que acabou não dando certo. Tem até a imagem desse prédio aí. É o edifício Mauá. Seria um prédio de 5.700 apartamentos, que acabou não indo para frente. Aí ele chamou o Juscelino para ir para Araxá, mas já estava rolando na cidade uma conversa de que ele construiria um prédio na Praça Raul Soares. Mas nisso, a primeira manchete que o Binômio colocou, que era um relógio, que era um jornal, um folhetim, para falar mal do Juscelino, a manchete era: JK vai pôr Rola na Praça Raul Soares. Vai pôr Rola. Eu tinha ouvido uma manchete que era... JK foi para Araxá e levou Rola também. Foi para Araxá e levou Rola. Rola morreu pobre ou morreu rico? Ele morreu razoavelmente bem de vida. Não era mais o Joaquim de 1945, que foi o auge dele, né? Mas ele tinha uma condição ainda boa. Bom, eu conversei aqui com o João Perdigão e com o Euler Corradi, que estão lançando O Rei da Roleta, a incrível vida de Joaquim Rola. Muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco a gente volta, hein?